Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lê Garcia, que bom que você chegou aqui. Eu espero que você esteja muito confortável, o bastante para já sentar o dedo no botão curtir, porque é muito importante para mim, para esse canal continuar crescendo, você sabe. E por favor, se ainda não fez isso, já assina o canal, para sempre ter muita cultura negra no feed do seu YouTube. E no vídeo de hoje, nós temos cultura negra sob a forma de literatura. Vamos falar dessa, que é uma das mais importantes autoras do país, Conceição Evaristo. E é depois da vinheta, então fica aqui comigo que vai ser demais. Porque todo mundo que lê Clarice Lispector entende que ela está falando das angústias e não percebe isso de Carolina Maria de Jesus. Isso é esvaziar a humanidade e as angústias das negras. Quem falou isso foi essa autora que tem uma obra construída a partir da condição da mulher negra. Uma autora que constrói textos marcados por sujeitos, ao mesmo tempo individuais e coletivos, interessados na construção da imagem do povo negro, mas uma imagem que possa fugir aos estereótipos, empenhada em não deixar esquecer, é claro, o nosso passado de sofrimentos. E é essa presença do passado como uma referência para o presente, uma das principais características dessa literatura dessa autora, que é carregada de uma busca de dimensões históricas e políticas. E quem faz essa busca é essa escritora maravilhosa que diz que a nossa escrevivência não pode servir para ser lida como histórias para ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. A estreia de Conceição Evaristo nas letras brasileiras foi relativamente tardia e ela remonta ao início dos anos 90, quando ela começou a colaborar em periódicos literários. Um dos principais meios nos quais ela começou a publicar foi a série Cadernos Negros, fundada pelo grupo Quilombe Hoje Literatura, que era um coletivo de escritores que foi fundado em 1980 com o objetivo de discutir e também aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura e também, é claro, incentivar o hábito da leitura, promover estudos, promover pesquisa e poder diagnosticar o que era então a literatura e a cultura negra. Em 2003, a escritora publica o seu primeiro livro individual, Ponciá Vicêncio. Esse romance logo chamou a atenção da crítica, particularmente pela maneira com que a autora articula a reflexão sobre questões como gênero, raça e classe social. E desde aqui já fica claro que os temas da obra de Conceição Evaristo a inserem num movimento que continua a obra dos autores afrodescendentes, para os quais as questões étnico-raciais não são apenas um aspecto da realidade brasileira que vai ser expressado através de escrita. Essas questões são também o que constitui a identidade e a marca que diferencia tais autores. Essa vertente presente na obra da Conceição Evaristo, ela resgatou uma memória coletiva que foi apagada pelo discurso colonial e vem trazendo sua trilha por toda a prosa afro-brasileira. E aí passa por Cruz e Souza e Lima Barreto, por Ruth Guimarães e por Carolina Maria de Jesus e, obviamente, resgata nesses grandes autores negros contemporâneos, como Oswaldo de Camargo, Geni Guimarães, Conceição Evaristo e tantos outros. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 29 de novembro de 1946, na favela do Pendura-Saia, situada no alto da Avenida Afonso Pena, uma das áreas mais valorizadas da Zona Sul de Belo Horizonte. Com o tempo, barracos e moradores foram sendo removidos, a avenida ganhou um prolongamento, novos prédios se ergueram e os becos e as vielas da infância tiveram que se alojar somente na memória afetiva dessa futura escritora. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui, referente a essa remoção de moradores indesejados ser uma constante nas cidades que se expandem. Nos anos 70, o mesmo aconteceu na cidade de Porto Alegre, onde eu nasci. O bairro onde eu fui criado, a Restinga, foi um conjunto habitacional no subúrbio, criado para manter bem longe do centro da cidade aquela massa de trabalhadores que então chegava do interior. Fechado esse parêntese, vamos voltar para Conceição Evaristo, cuja mãe,
Dona Joana lavava e passava a roupa para fora. Ao fim da lida diária, Dona Joana nem encontrava tempo para contar histórias aos seus filhos e ainda escrever muitas delas em cadernos que eram grafados a lápis. E a Conceição Evaristo guarda até hoje esses escritos. Conceição foi a segunda filha de 9 irmãos e ela já disse que na infância viveu mais que a pobreza, mas a própria miséria. O pai biológico da escritora, seu José, é alguém sobre o qual ela sabe muito pouco, tendo sido criada e considerando como seu verdadeiro pai o senhor Aníbal Vitorino, com quem sua mãe se casou. Durante esse período da infância, Conceição ouviu muitas histórias da mãe e das tias, dizendo sempre o quanto a ficção era indispensável à sobrevivência, que era uma forma de subliminar a realidade. E é essa experiência o alimento da sua escrita, ou como ela afirma, da sua escrevivência. Sobre isso, Conceição Evaristo já falou: eu sempre tenho dito que a minha condição de mulher negra marca a minha escrita, de forma consciente inclusive. Faço opção por esses temas, por escrever dessa forma. Isso me marca como cidadã e me marca como escritora também. Fecha aspas. Desde muito cedo, Conceição teve que conciliar os estudos com o trabalho como empregada doméstica para poder ajudar na sua casa. E fez isso até concluir o antigo curso normal, em 71, aos 25 anos. Pertencente a uma estirpe de cozinheiras, arrumadeiras e lavadeiras que serviram a tradicionais famílias de Belo Horizonte, ela encontrou dificuldades imensas para estudar. Isso porque muitas dessas famílias para as quais ela trabalhava, temendo perder, alguém que continuaria o trabalho das suas antigas domésticas, desencorajavam seus planos. E sobre esse momento a escritora contou que enquanto ela trabalhava como doméstica e após concluir o curso normal, ela sonhava em dar aula em Belo Horizonte. Mas em 71 não havia concurso para o magistério e para ser contratada como professora era preciso um apadrinhamento. E as famílias tradicionais para quem ela trabalhava não a indicariam e nunca a indicaram. Não imaginavam e não queriam para ela nenhum outro lugar a não ser aquele que haviam lhe reservado. Houve mesmo uma patroa da tia da Conceição Evaristo, numa casa em que ela, ainda menina, ia fazer limpeza, lavar fralda de bebê, ajudar nas festas, entregar roupas limpas e buscar sujas. E ela fez a seguinte observação para sua tia: Maria, eu não sei por que você se esforça tanto para essa preta estudar. Mesmo tendo concluído o curso normal, Conceição Evaristo não conseguia emprego em Belo Horizonte. Por isso, em 73, com a ajuda de amigos, Conceição Evaristo partiu para o Rio de Janeiro. 2 anos depois de chegar na cidade, ela prestou concurso para o quadro de magistério da cidade de Niterói, local em que ela trabalhou por quase 10 anos como professora de supletivo. Em 76, ela fez o vestibular para o curso de letras da UFRJ. A escolha do curso foi consequência daquela paixão que desde cedo ela dedicava à literatura. Na adolescência, Jorge Amado, José Lins do Rego, Carolina Maria de Jesus e tantos outros. Mais tarde entrou também Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Drummond, Bandeira e também Solano Trindade, Abdias do Nascimento, Adão Ventura. Durante esse período, Conceição Evaristo estudava e trabalhava. E foi nesse mesmo ano que ela conheceu aquele com quem se casou, Oswaldo Santos de Brito, com quem teve a sua única filha, Ainá Evaristo de Brito, portadora de uma síndrome genética que acabou comprometendo seu desenvolvimento psicomotor. Nos anos 80, a autora toma conhecimento das atividades do grupo Quilombo Hoje, esse coletivo de escritores que eu falei, que foi fundado para aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura e também para incentivar o hábito da leitura, promovendo estudos, promovendo pesquisas, promovendo diagnósticos a respeito da cultura negra. É nesse período também que Conceição Evaristo se aproxima da série Cadernos Negros, publicação literária paulista. Esse é um momento de efervescência dos movimentos pela igualdade racial, com mobilizações nas principais capitais brasileiras.
É também tempo de descoberta da escrita literária, com rascunhos e mais rascunhos recheando as gavetas de Conceição Evaristo. 1990 é o ano em que os primeiros poemas de Conceição Evaristo são publicados, no número 13 da série Cadernos Negros. Entre estes poemas estava um chamado Vozes Mulheres, que figura até hoje como uma espécie de manifesto síntese da sua poética. E ele é assim: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A vontade de aprofundar os seus conhecimentos e de aprimorar a sua escrita levaram a autora à pós-graduação. Evaristo então ingressou no mestrado em Letras na PUC, no Rio de Janeiro, onde ela defendeu em 1996 a dissertação Literatura Negra, uma poética da nossa afro-brasilidade. Mais tarde, avisa do doutorado em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense, cuja pesquisa de tese contempla a produção de autores africanos de língua portuguesa em confronto com a literatura afro-brasileira. E desde esse momento, a série Cadernos Negros vem publicando seus escritos, e foram 31 poemas e 7 contos que ela publicou ali, com alguns pequenos intervalos, de 1990 a 2007. Logo, a literatura que ela produz passa a se destacar pela forma poética com que ela representa a crueldade do cotidiano das pessoas excluídas. E ela mescla violência e sentimento, realismo cru e ternura, e revela um compromisso e identificação que ela tem com outros negros colocados à margem do desenvolvimento. E é dessa postura que surgem personagens como De Lixão, menino de rua e filho de uma prostituta assassinada. Tem também a Ana da Venga, favelada, cujo aniversário é interrompido pelos tiros da polícia. Do Zuquerença também, migrante, desterrada e prostituída. Ou ainda tem a empregada Maria, linchada pelos pacatos cidadãos da metrópole globalizada após escapar de um assalto num ônibus por ser ex-mulher de um dos bandidos. A linguagem dos contos de Conceição, onde aparecem esses personagens, que é pautada por irrupções de violência, vai se diferenciar, no entanto, da forma como um Rubem Fonseca, por exemplo, executa suas escolhas literárias. Conceição, ao contrário daquele autor, adota o ponto de vista interno. E é interessante que mais tarde, Roberto Schwartz saudaria esse tipo de escolha como o grande mérito de Cidade de Deus, de Paulo Lins. Quando Conceição Evaristo procurou a editora Masa Edições para que essa publicasse o seu primeiro romance, a autora não encontrou resistência ali, talvez porque já fosse reconhecida no meio literário por seus poemas e por seus contos já publicados anteriormente nos Cadernos Negros. No entanto, a primeira edição desse romance foi totalmente custeada pela autora. Seu primeiro romance, Ponciá Vicêncio, publicado em 2003, é a obra de Conceição Evaristo mais festejada pela crítica literária. Escrito em 1988, esse romance tem alçado voos longínquos, mesmo sendo sua primeira narrativa longa. É um livro que mostra grande domínio da técnica narrativa contemporânea, que é premiada por uma linguagem poética que dialoga com clássicos da literatura brasileira. Em novembro de 2007, esse romance foi lançado também em Nova York, na sua versão inglesa, pela Roche Publications. Uma outra conquista impressionante do romance de estreia da Conceição Evaristo foi a sua indicação para o vestibular de 2007 da UFMG e da Cefet de Belo Horizonte. Em Ponciá Vicêncio, a autora narra numa linguagem concisa, porém bastante densa,
a vida de uma mulher oriunda do mundo rural. Isso desde a sua infância até a sua maturidade, na favela em que ela vive junto com um companheiro. E é uma narrativa que se enquadra na definição de um Bildungsroman, feminino e negro, ou seja, é um romance de formação que vai dramatizar essa busca da protagonista para recuperar e para reconstituir família, memória e identidade. No entanto, nesse livro há uma ruptura com aquele modelo europeu que representa a trajetória ascendente de um personagem em formação. É um modelo que se originou lá de Goethe e tantos outros mais. Isso acontece porque aqui no livro Ponciá Vicêncio o que se tem é um percurso de perdas materiais, familiares e também culturais. E em lugar da linearidade triunfante daquele herói romanesco, a gente tem uma narrativa complexa, entrecortada, e ela mescla de forma bem intensa mesmo, passado e presente, recordação e devaneio. É um exemplo claro de romance afro-brasileiro, e ele polemiza com essa tese, segundo a qual a escrita dos negros estaria restrita ao conto e à poesia. Além disso, esse romance acaba estabelecendo um saudável contraponto com o abolicionismo branco do século XIX e com o negrismo modernista de um Jorge Amado, um José Lins do Rego ou Josué Montelo. Ponciá Vicêncio remete ao Isaías Caminho de Lima Barreto, em menor escala ao Brás Cubas de Machado de Assis e com certeza ao memorialismo de Carolina Maria de Jesus e ao Ai de Vós de Francisca Souza da Silva, entre vários outros. E ela, irmandada essa vertente de tantos precursores, o texto de Ponciá Vicêncio vai se destacar também pelo território feminino, de onde vem essa discursividade muito específica. Se vê que no romance fala um sujeito étnico, com as marcas da exclusão inscritas na pele, isso em contraponto com a história dos vencedores e aqueles seus mitos de cordialidade, de democracia racial. Mas também fala ali nesse romance um sujeito tocado pela condição de ser mulher e de ser negra, num país que faz dela vítima de olhares e ofensas nascidos do preconceito. E esse ser construído pelas relações de gênero se inscreve de forma profunda no romance da Conceição Evaristo. Conceição falou, abre aspas, fui uma menina e uma jovem muito curiosa. Eu vi as pessoas conquistando coisas e sempre achei que tinham o direito de conquistar também. A escrita foi sendo o lugar de desaguar os meus desejos e também a tristeza, o sentimento de injustiça que percebia, mas não sabia definir bem. Desde criança me dava angústia ver minha família trabalhando muito e não ter nada. O sucesso do primeiro romance de Conceição Evaristo garantiu a publicação do seu segundo, Becos da Memória, mas esse todo por conta da Masa Edições. Escrito entre 87 e 88, esse livro, que foi publicado em 2006, teria sido o primeiro experimento do autor em construir a sua narrativa. A sua história se desenvolve numa favela que vai sendo dizimada, talvez para construir um hospital ou uma companhia de gás, um grande clube, talvez. Ao longo das 167 páginas, o processo de desfavelamento e a miséria são os antagonistas da história, que é protagonizada pela pluralidade de personagens que vivem nos becos daquela favela com suas células dramáticas desenvolvidas do início ao fim em forma de episódios, o que acaba dialogando com o Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Atenção especial é dada à personagem Maria Nova, uma mocinha negra de 13 anos que adora ouvir as histórias de vida dos mais velhos. E por ser curiosa, sabe o que se passa com a maioria dos moradores dali. Ela sabia que a favela não era o paraíso, sabia que ali estava mais para o inferno. Entretanto, não sabia bem por quê, mas pedia muito a Nossa Senhora que não permitisse que eles acabassem com a favela, que melhorasse a vida de todos e que deixasse todos por ali. Tudo que eu produzo é marcado pela minha experiência de mulher negra brasileira. Devemos pensar não somente no texto escrito, me encanta a musicalização. Ninguém chora diante de um dicionário. Ele tem palavras, mas não comove. O texto age de uma forma mais dinâmica.
Se hoje Conceição Evaristo é uma referência para jovens autores negros, ela mesma só descobriu essa literatura ao tomar contato com o movimento negro na universidade. A escritora sempre se refere ao impacto que causou a ela a leitura de Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Afinal, a realidade descrita nesse livro era também a dela própria e a da sua família. Não é à toa que o olhar de Conceição Evaristo recai sobretudo na existência difícil de personagens femininas negras que tentam sempre se equilibrar no fio tênue de um cotidiano marcado por humilhação, por opressão e por preconceito. A escritora Celeste Dolores Mann inclui Conceição Evaristo no grupo das autoras que procuram mostrar uma imagem mais positiva da mulher negra, porque Conceição, ao situar suas personagens femininas negras no enredo, mesmo que elas estejam nos papéis estereotipados da mulher negra, como doméstica ou prostituta, ela faz, no entanto, com que elas transcendam essas funções e dá a elas uma dimensão humana, mais abrangente e mais realista, retratando também os seus problemas que são socioeconômicos. Esses negros à margem têm esse olhar tão profundo e tão atento de Conceição Evaristo na sua constituição. É preciso dizer que a poesia foi a primeira expressão literária de Conceição Evaristo, e suas poesias e seus contos ampliam a temática sobre a mulher negra por meio de diferentes situações. Na sua poesia há temas como a maternidade, a pobreza, a mineiridade, o telúrico, o amor, a homenagem aos amigos e outros também. E há uma pontuação da sua ancestralidade de maneira bem crítica, beirando o tom de um manifesto, numa clara tomada de partido que dá lugar à cultura negra de forma lírica e política. A gente pode tomar como exemplo o poema que tem como problemática a atualidade das favelas com todas as suas dificuldades. Trata-se do poema Favela. Barracos montam sentinela na noite. Balas de sangue derretem corpos no ar. Becos bêbados sinuosos labirínticos velam o tempo escasso de viver. São apenas 10 versos que condensam e nos fazem lembrar, por meio de imagens violentas, as realidades e as estatísticas sobre os jovens do morro cuja vida em geral não chega aos 25 anos. A mulher negra, ela pode cantar, ela pode dançar, ela pode cozinhar, ela pode se prostituir, mas escrever não. Escrever é uma coisa, é um exercício que a elite julga que só ela tem esse direito. Então eu gosto de dizer isso, escrever, o exercício da escrita é um direito que todo mundo tem. Como o exercício da leitura, como o exercício do prazer, como ter uma casa, como ter a comida. A literatura é feita pelas pessoas do povo, ela rompe com um lugar pré-determinado. Isso, óbvio, é uma fala de Conceição Evaristo, cuja criação literária é marcada por isso que se acostumou a chamar de brutalismo poético. E é uma voz que costuma narrar suas histórias em terceira pessoa, uma narradora que é feminina e que é negra. E essa forma de escrever e de narrar surgem já no seu primeiro livro, Olhos d'Água, no seu primeiro conto, Olhos d'Água, que foi lançado em 2014 e que foi o ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Contos. Nesse conto e de forma geral no livro, o presente e o passado são apresentados e relidos a partir de uma perspectiva que ela é feminina e negra e mescla a memória afetiva do indivíduo com a da comunidade a qual eles pertencem. Nos 15 contos de Olhos d'Água, o leitor encontra o mesmo espírito crítico dos seus poemas e do romance Ponciá Vicêncio. As personagens que aparecem em cada narrativa, e são narrativas curtas, repletas de mães, filhas, avós, amantes, crianças de rua, prostitutas, homens que roubam, que matam nos seus dilemas sociais, seus dilemas sexuais, existenciais. Eles pertencem todos ao universo dos excluídos. É mais uma forma para Conceição Evaristo trazer à tona questões de ordem social, cultural e religiosa, e narrativas repletas de atenção aos detalhes do cotidiano, mas com uma absoluta recusa ao sentimentalismo.
é uma dicção narrativa enxuta que constrói grande beleza ao livro e a identidade que ele apresenta. Em 2018, com a morte do cineasta Nelson Pereira dos Santos, vagou a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Se iniciou como de hábito aquele debate sobre quem seria o novo imortal para ocupá-la. Na imprensa, levantou-se nomes como Pedro Corrêa do Lago, curador do Colecionador. O cineasta Cacá Diegues foi outro nome trazido à tona. E foi um terceiro nome, surgido após uma provocação que causou uma movimentação nesse cenário literário tão preguiçoso, de que é feito de chás da tarde, de velhos acadêmicos nos seus fardões de ouro. A jornalista carioca e negra Flávia Oliveira, conhecida da Globo News, provocou com a seguinte frase: "Eu voto em Ney Lopes ou Martinho da Vila", sem falar na Conceição Evaristo. Tá faltando preto na casa de Machado de Assis. Nas redes sociais a ideia se alastrou, mas a meu ver discutiu-se muito pouco o que era um ponto-chave da frase de Flávio Oliveira: a casa de Machado de Assis, esse negro que é o maior nome da literatura brasileira, fundador da Academia Brasileira de Letras, tem somente um negro entre seus 39 acadêmicos, e só 5 mulheres. E se Conceição Evaristo fosse a primeira mulher negra a ocupar a ABL, essa casa criada em 1896, nesse que parecia um próximo passo natural da sua carreira? A pesquisadora Juliana Borges criou em abril de 2018 uma carta-manifesto apoiando a autora. A partir disso, surgiram 2 abaixo-assinados pedindo a entrada de Conceição na ABL. Em 2 dias, tinha mais de 6.500 apoios. E quando a petição já tinha mais de 20.000 assinaturas, Conceição Evaristo, dispensando toda a bajulação habitual que faz parte daqueles que concorrem a uma cadeira na ABL, subiu os degraus do prédio da academia no centro do Rio de Janeiro e entregou, sozinha, a carta na qual ela formalizava a sua candidatura. Espera-se que aqueles que desejam vestir o fardão, que tem ramos de café bordado com fios de ouro e custa em média R$40.000, normalmente custeados pelo estado natal do eleito, ofereçam uma série de almoços, jantares ou recepções aos eleitores. Conceição Evaristo, entretanto, ignorou tudo isso e decidiu tentar, por considerar com razão que a presença de mulheres e de mulheres negras na academia é um direito. Mas é claro que, considerando que a Academia Brasileira de Letras é, na verdade, esse grupo de amigos, repleto de velhos brancos e ricos, acostumados a promover as suas candidaturas à base de jantares ricos nos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, e contando com membros da família Marinho como seus cabos eleitorais, a candidatura de Conceição Evaristo causou desconforto na academia. Estava bem desacostumada, a ter as suas escolhas questionadas. Sua derrota já era infelizmente esperada. Ela teve apenas um voto. Cacá Diegues, o vencedor, teve 22. Alguns acadêmicos interpretaram a movimentação em torno do nome de Conceição Evaristo como uma forma de pressão. Outros chegaram a se dizer intimidados com o vozerio que veio da rua. A despeito de ser uma organização particular, sem fins lucrativos e fundada, eu reitero aqui novamente, pelo escritor negro Machado de Assis, que ela também é um dos principais agentes contra o sistema escravocrata no país, a Academia Brasileira de Letras ainda carece de figuras com trabalho que contempla as particularidades sociais de uma maneira crítica e literária. A presença de Conceição na BL teria o poder de promover uma mudança estrutural e intelectual na literatura brasileira, sem dúvida, que ainda afasta e pouco valoriza escritoras e escritores negros. Conceição Evaristo é uma autora que escreve de forma densa, cujo estilo é repleto de uma linguagem poética que transcende os seus textos poéticos e desemboca muitas vezes os seus textos em prosa. A formação de palavras compostas é bastante usual nos seus textos, e isso constrói bonitas imagens e mensagens, como em Sangue e Raiz, Vida e Liberdade,
coragem e desespero, útero terra, viver, morrer, manhã menina, entre outras. Segundo Conceição, as marcas da sua linguagem apontam para as culturas africanas, revelando a influência da etnia Bantu na cultura negra do Brasil. O termo Bantu, aliás, é uma variação de Banto e significa, de acordo com Ney Lopes, cada um dos membros da grande família étnico-linguística a qual pertenciam, entre outros, os escravos do Brasil chamado Angolas, Congos, Cabindas, Benguelas, moçambiquenhos. E essa influência banto aparece na produção de Conceição Evaristo, principalmente no resgate da diáspora africana, por meio do recurso da memória, de personagens do eu lírico dos seus poemas. O tempo predominante na produção da autora, principalmente nos seus romances, é o psicológico, de forma com que ela faz uma releitura própria e crítica do período escravocrata brasileiro, e ela possibilita ao leitor fazer a leitura de um eu enunciador que é e se mostra negro e comprometido com sua história, mas sobre a qual é possível e bem-vindo lançar um olhar crítico sobre o qual Conceição Evaristo define. A pobreza pode ser um lugar de aprendizagem, mas apenas quando você a vence, senão o lugar da revolta, da impotência, da incompreensão, e aí você não faz nada. Hoje eu vejo que a pobreza foi o lugar fundamental da minha aprendizagem. Diante da vida, minha literatura não é pior nem melhor do que qualquer outra. Só nasce de uma experiência diferente, da qual eu me orgulho e que não quero camuflar. Mais um vídeo chega ao fim e eu espero de verdade, eu espero realmente que você tenha gostado, que você tenha curtido muito. Se você gostou, compartilhe esse vídeo por aí, por favor, por WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e deixa também aquele like e aquele comentário maneiro. E se já não se inscreveu, te inscreve aqui no canal, por favor. Olha só, eu queria que tu considerasse também a possibilidade de ajudar a manter esse canal, com contribuição a partir de R$5 no apoia.se/Negro da Semana. Sua ajuda é muito bem-vinda. Vamos levar a cultura negra muito longe. Siga a Ale Garcia e siga também Negro da Semana no Instagram e no Twitter. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima.